E quarta-feira é dia do nosso quadro Pode Perguntar. O assunto é de interesse para milhares de microempreendedores individuais. Como saber quando é possível se aposentar nesse caso, né? Então a gente vai mostrar aqui uma pergunta de você aí de casa que mandou pra gente, tá? No caso da Ângela Maria Santos, aqui de Campinas. E olha só a dúvida dela. Bom dia, com quantos anos de contribuição como MEI a pessoa pode se aposentar e com qual idade? Vamos tirar essa dúvida com o Denis Coutro, o advogado que está aqui no estúdio com a gente para responder essa dúvida. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todo mundo que está aí nos assistindo, nos ouvindo. E hoje é um assunto muito importante que atinge, como a Thalita disse, milhares de microempreendedores individuais que a gente vê, Thalita, que tá entrando muita gente no microempreendedor individual. Então, isso é uma realidade que nós estamos passando. Eu estou feliz aqui de poder ajudar, de trazer um pouco mais de conhecimento sobre a parte previdenciária que é tão importante. No caso da nossa telespectadora Ângela, ela é uma mulher, ela é MEI. E como vocês provavelmente já sabem, o MEI ele se aposenta apenas por idade. Então, nós temos para a mulher, Thalita, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses contribuídos para o INSS, que nós temos uma divisão sobre isso daí. Para o homem, é 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Mas é um ponto muito importante nós colocarmos aqui, que em 13/11/2019 é que vieram essas idades diferenciadas e este tempo de contribuição diferenciado. Por quê? Quem já estava pagando como MEI antes do dia 13/11/2019, a mulher se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, já o homem, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Esses 20 anos de contribuição para o homem veio com a reforma da Previdência Social, mas é importante avaliar quando se inscreveu como MEI lá e começou a pagar para a Previdência Social. E sempre é por idade. Vamos supor que a pessoa já tenha trabalhado como carteira assinada e depois virou MEI. Aí é a mesma coisa que vale, essa regra da idade. Exatamente. O que nós devemos observar é que a legislação previdenciária garante a aposentadoria por idade para o MEI. Isso quer dizer o seguinte, que quando você for dar entrada na aposentadoria no INSS, você tem que avaliar qual é o vínculo que você tem com a Previdência Social naquele momento. Então, se você já trabalhou com carteira assinada em algum momento, você teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Já que você se transformou em MEI, Thalita, vai se aposentar por idade. Mas esse período de carteira de trabalho, ele entra sim na contagem de tempo de contribuição para a aposentadoria por idade do microempreendedor individual. Isso é muito importante nós sabermos. E é lógico que tem muita gente, Thalita, que trabalha com carteira assinada e, ao mesmo tempo, trabalha como microempreendedor individual. Nesses casos, também é importante fazer um planejamento previdenciário para ver qual que é a regra mais vantajosa. Ok, então vamos lá para as perguntas aqui que estão chegando. A Dilma, de Santo Antônio de Posse. Quero saber da minha aposentadoria. Eu sou cabeleireira, empreendedora, só que estou sofrendo de reumatismo, ansiedade e pânico. Posso me aposentar ou não? Perfeito. O MEI, ele tem aposentadoria por idade, como nós falamos aqui, mas também é garantido outros benefícios, como, por exemplo, os benefícios por incapacidade. Neste caso, nós temos o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Então, no caso da nossa amiga que escreveu aí que está passando por esses problemas de saúde e não está conseguindo trabalhar, se ela estiver devidamente regulamentada, pagando certinho o carnezinho de contribuição, a DAS, do MEI, ela pode sim dar entrada no auxílio-doença para depois da perícia do INSS avaliar se ela vai se aposentar por invalidez ou se ela vai continuar recebendo ou se tem direito ao auxílio-doença. Tudo tem que passar por uma perícia médica do INSS. Mais uma pergunta aqui agora da Cláudia, de Hortolândia. Ela diz, meu marido é MEI, entregador, paga como caminhoneiro e os companheiros dele recolhem R$ 70, mas o valor que ele recolhe é maior. Por quê?
Primeira coisa que nós temos que avaliar é que no microempreendedor individual, se ele é MEI, tem uma porcentagem a ser paga em decorrência do que ele exerce de atividade remunerada, do que ele tem ali daquele mês. É certo que o microempreendedor individual, Thalita, tem a DAS, que é uma guia única, que lá recolhe 5% entre o salário mínimo e o que ele faz ali de rendimentos, e aí tem essa DAS, que é um valor único. Então, se é uma diferença entre os colegas dele e o dele, tem que avaliar como está sendo feito esta contribuição. Porque tem muita gente que acha que é MEI e não recolhe como MEI, mas recolhe apenas como contribuinte individual, que é um código diferente. O microempreendedor individual tem um outro código, então por isso é muito importante buscar o apoio de um advogado previdenciário, um contador para avaliar essa parte. Pergunta do Fernando Donizete, aqui de Campinas. Ele diz: bom dia, sou MEI e tenho uma dúvida. Pago mensal em base de um salário, pretendo mudar para 2 ou mais. O que muda na aposentadoria? Perfeito. Primeiramente, Thalita, o microempreendedor individual, ele não, escutem bem, o microempreendedor individual, ele não pode recolher sobre mais do que o salário mínimo. O microempreendedor individual, ele só recolhe sobre o salário mínimo. Se ele recolher a mais disso, ele vai ter alguns problemas, como, por exemplo, o problema com a Receita Federal, porque se ele se cadastrou como microempreendedor individual, de onde está vindo mais esse dinheiro? A outra renda. Exatamente. E aí, se você quer recolher a mais do que o salário mínimo, você tem que deixar de ser microempreendedor individual, ou ser microempreendedor, ou até mesmo o contribuinte individual normal que não tem os registros como microempreendedor individual. Ou seja, recado aí para o Fernando, então, exatamente, portanto, não pode recolher mais, né? Exatamente. As pessoas, elas entendem que, eu quero me aposentar com um valor maior. Mas o problema, Thalita, é como você está vinculado com a Previdência Social. Você tem que ter algumas nuances que a gente fala, que é os obstáculos junto à Receita Federal e até mesmo o valor do seu benefício. Pergunta agora da Sônia, Jaboticabal. Ela diz: meu marido sofreu acidente há 5 anos e não teve direito ao auxílio porque parou de pagar o Simples. Ele ficou incapacitado. Tem que fazer o quê? Olha, isso daí é um grande problema. Primeiro, Thalita, só tem direito a benefício do INSS quem paga o INSS regularmente ou se deixou de pagar por algum período, é o que a gente fala na manutenção do período de graça, que é não estar contribuindo, mas pode exercer algum direito se ficar incapacitado, por exemplo. Nesse caso, o que deve observar? Se quando surgiu a impossibilidade de se trabalhar, se esse seu marido, ele estava vinculado com a Previdência Social ou estava no período de graça, porque se não estava, ele não vai aposentar, ele não vai receber benefício por incapacidade do INSS. E digo mais, fala para o seu marido regularizar essa situação junto ao MEI, porque se ele vier a falecer, Thalita, os dependentes também não terão direito à pensão por morte. Então, é um recado que eu deixo aí para você, que também tem a sua família, que a sua família também depende dessas contribuições para com o INSS. Muito obrigado, agradeço demais, doutor Denis, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Thalita. Obrigado a todo mundo que está aí nos assistindo. Um abraço e até mais. Obrigada, até mais. Boa quarta-feira, viu? Obrigado, igualmente. Aproveita aí, até mais.